Eu acho que é uma realidade de que a igreja nunca esteve preparada para receber qualquer coisa que fosse diferente. A gente vê isso se repetindo ao longo de toda a história da igreja. Eu não quero me estender muito, mas um exemplo que eu lembrei é o exemplo de Luiz de Carvalho, que foi um cara que ele trouxe o violão para dentro da igreja evangélica. E na época o violão era um instrumento do gênero da boêmia, né? Então era como se fosse música de bar. Então, para a galera daquela época aquilo era muito estranho. Mas com o passar do tempo a gente vê hoje todas as igrejas usam violão. E não tem nada errado no violão. E é justamente esse ponto que eu quero trazer. Que nem tudo que é diferente é algo pecaminoso, é algo errado. E cabe a gente ter discernimento para isso, né? O meu ponto, assim, como pessoa que desenvolveu meu estilo, assim, é porque hoje eu não estou muito, né? Não estou muito produzida. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre tive um estilo meio alternativo, assim, acho que desde a adolescência. E não é só isso, a gente, assim, a gente sabe. Tipo, a gente que é alternativo sabe que é muito sobre a nossa roupa, mas também é muito sobre as nossas opiniões. Tipo, se eu me visto de uma forma que é diferente, provavelmente eu vou ter uma opinião que é diferente. Eu sempre fui assim, eu fui sempre uma pessoa que questionava muito, que perguntava muito. E até hoje eu sou assim. E eu vejo que essa é a minha forma de me aproximar mais do Senhor. É realmente questionando, é perguntando, não questionando no sentido, tipo assim, ai, vou ser rebelde, vou. Não, realmente eu quero ir contra Deus, lutar contra Deus. Não é isso. Mas é conhecer Deus verdadeiramente, conhecer Ele pelas perguntas que eu tenho. Não deixar que essas perguntas abalem a minha fé, mas fortifiquem ela. Então, eu tava percebendo esses dias também que eu sempre, tipo, por mais que eu seja uma pessoa alternativa e seja uma pessoa que tem esse estilo há muitos, muitos anos, eu ainda sinto essa necessidade de justificar, sabe? De me justificar, meio que me provar, porque é como se o olhar das pessoas fosse diferente, sabe? É como se, por exemplo, os líderes, eles olhassem como se precisasse de fazer uma vista grossa a mais por a pessoa ser diferente, sabe? Talvez seja só na minha cabeça, mas enfim. Mas o Senhor sempre me lembra desse versículo, eu não vou lembrar, acho que é de Provérbios, que fala: o tempo é o maior amigo dos justos e o maior inimigo dos injustos. Então, assim, o que eu aprendi com a minha experiência, sendo cristã desde nova, sendo uma pessoa alternativa, é que eu não preciso me provar, sabe? Eu não preciso provar para todo mundo que eu realmente sou cristã. Não preciso provar para todo mundo que o meu estilo não é, tipo assim, que meu estilo está certo, está correto, tipo, todo tempo tá me provando, tá me provando. Mas realmente entender que eu vou ser provada pelas minhas obras, pelo que eu faço. Se o que eu faço realmente agrada o Senhor, se o que eu faço realmente é, tipo, se os meus frutos são bons, não tem como usar o argumento de que, tipo, ah, porque ela é alternativa ou algo assim. Entendeu? Não sei se tá dando pra entender. Mas eu também queria trazer outro versículo, que é Romanos 12:2, que eu acho que todo mundo conhece, né? E que usam muito esse versículo pra, tipo assim, ah, essa galera tá se amoldando aos padrões desse mundo, né? Que fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, como a gente pode provar essa vontade, essa boa vontade do Senhor, é pela renovação da nossa mente. É da nossa mente que ele está falando, sabe? É, eu já vi muitas falas, assim, principalmente na internet e tal, seguindo outras pessoas que são alternativas e cristãs. Muitos cristãos falando, tipo, usando esse versículo como meio que arma, digamos assim. Não, essas pessoas estão se amoldando ao padrão desse mundo. Mas o que é esse padrão, né? O que seria esse padrão desse mundo que nesse versículo está falando? Porque ao longo de todas as culturas, todas as eras, o padrão mudou. O padrão sempre mudou. Mas o único padrão, digamos assim, que não muda e que permanece sempre, tipo, mesmo nas sociedades, é a questão da gente se guiar completamente pelos nossos desejos, nossas vontades, se guiar pelo nosso coração. E na Bíblia fala que nosso coração é enganoso. Então, o que eu tô querendo dizer, que no caso foi o que eu aprendi com o Senhor, vivendo junto com o Senhor, é que o estilo, a aparência de ninguém vai salvar as pessoas. A salvação não vem pelo meio da nossa aparência. Óbvio que quando a gente vive com Jesus, a gente nossas roupas mudam, nosso jeito muda, tudo aquilo que estava em desacordo com o Senhor muda e a gente pode ser transformado pelo Senhor mesmo. Mas eu percebi que da mesma forma que, tipo,
Uma pessoa que tem um estilo super padrão e que tem opiniões super padrões e coisas assim, ela pode pecar, ela pode estar em pecado, ela pode estar se moldando, se amoldando aos padrões desse mundo, do mesmo jeito que uma pessoa alternativa também pode estar. Mas o ponto principal, todas essas palavras que eu trouxe e tal, é a raiz do nosso coração, sabe? Se a gente se veste de algum jeito, se a gente se comporta de algum jeito, se a gente tem tal opinião, por aprovação de pessoas, por alguma carência nossa, por exemplo, uma das coisas que mais falam, né? Por querer chamar a atenção, isso é o que está errado. É o nosso coração. Então, se eu sei que, por exemplo, eu já recebi muitas palavras do Senhor a respeito de identidade, né? Eu nunca vou esquecer uma que foi. Que eu recebi essa palavra várias vezes por pessoas diferentes. Foi incrível, velho. Foi uma palavra que eu recebi em uma das conferências que eu tinha ido. Vinha orar em mim. E foi uma frase muito simples. Que eu não tô lembrando exatamente da frase, mas era tipo, a flor diferente. Ela era a flor diferente. E o Senhor a viu. Aquilo ali foi, assim, um baque, assim, pra mim. Tipo, foi perfeito, era a palavra que eu precisava ouvir. E eu ouvi outras vezes. Eu fiquei, meu Deus do céu. Que incrível, sabe? A flor diferente. E o Senhor a viu. Então foi uma confirmação assim, meu Deus do céu, Deus me vê. Mesmo sendo diferente, Ele me vê. Sabe? E se tem algo que eu preciso ser corrigido, Ele vai me corrigir, como já aconteceu várias vezes. Então, eu não sei quantos minutos sai esse vídeo, mas eu também não quero me estender muito. Mas se eu pudesse dar um conselho final, ficou meio confuso, né, esse vídeo, eu acho. Mas eu espero que tenha dado pra entender. Mas se eu puder dar um conselho final para qualquer cristão que seja alternativo, é que você busque ao Senhor de todo o seu coração e que você tenha seu coração corrigido pelo Senhor. Se tem algo que está faltando, se tem algo que você está fazendo errado, Ele vai corrigir e é isso que importa. É o nosso coração. E eu queria deixar um versículo por último, que é em Miqueias 6:8, que fala: Ó povo, o Senhor já declarou o que é bom e o que Ele quer de você, que pratica a justiça, ama a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Então é isso que o Senhor quer da gente. Ele pode usar o nosso estilo, ele pode usar a nossa diversidade, com certeza para a glória dele, porque o Senhor é um Deus diverso, o Senhor é um Deus de diversidade, né? Então, tudo isso é para a glória de Deus. Então é isso, gente. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Tenham o coração corrigido pelo Senhor e sejam a flor diferente desse jardim. Um beijo.